Olá, estamos retornando com mais uma edição do Giro da Notícia, nesse espaço em que nós apresentamos conteúdos especiais das atividades dos vereadores aqui da Câmara de Arroio Grande. Em específico, nesse período de recesso, nós estamos produzindo conteúdos especiais. Nessa segunda edição, a gente está conversando com o funcionário aqui da Casa Legislativa, servidor aqui no município de Arroio Grande, o Elisandro Rodrigues, que tem uma história ligada ao nosso município e que também estuda a história aqui de Arroio Grande e que também é responsável pela produção desse livro, Compêndio Institucional, Sesquicentenário de Emancipação Política de Arroio Grande, 76 anos de reabertura da Câmara, que conta a história da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio Grande. Elisandro, seja bem-vindo mais uma vez nessa segunda edição aqui do nosso programa. E eu já começo falando contigo da nossa entrevista anterior, nesse bate-papo histórico que a gente está apresentando aqui aos espectadores da Rede Câmara. Quando a gente fala a respeito da história da Câmara de Vereadores, já nos remete, né, dentro do processo histórico, a esse prédio aqui da esquina aqui do Legislativo Municipal, aqui na rua Doutor Monteiro, né, com Herculano de Freitas, como o primeiro prédio, né, da Câmara de Arroio Grande. Conta um pouco para a gente a história a partir dali, como que chegamos até ali, em que período da história de Arroio Grande, como que era o processo legislativo já naquela época. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, boa tarde, Rafael. O processo de emancipação, ele quando concluído na Assembleia Legislativa, que seria a Assembleia Provincial da época, né, ele se conclui em 24 de março de 1873, e em 24 de maio de 1873, no mesmo ano, são eleitos os 7 vereadores que iriam então compor esta Câmara Municipal que daria essa emancipação do município de Arroio Grande na forma da Vila de Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande. Pois bem, essa emancipação, ela ocorreu então no dia 22 de novembro, ela se concretizou no dia 22 de novembro de 1873, né, quando do ato de instalação da Câmara Municipal, da primeira Câmara de Vereadores, né, com esses 7 vereadores eleitos em 24 de maio daquele ano, e essa instalação se deu nesse prédio, né, na esquina da rua Doutor Monteiro com a rua Herculano de Freitas. Esse prédio ele pertencia à família da mãe do Herculano de Freitas, ela era viúva, a dona Maria Freitas, Maria Joaquina Freitas, e esse prédio então foi alugado, uma concessão para que se pudesse fazer uso como a primeira Câmara Municipal, e nesse dia então ocorreu esse ato, e o primeiro presidente eleito foi o Agostinho da Silva Campos, era um médico local. Tu fala em 7 vereadores, né, naquela época, como é que era escolhido, como é que eles eram escolhidos, como é que era o processo de eleição desses vereadores, digamos assim? É uma eleição diferenciada dos modelos de hoje, né? Na época do Império, os critérios para a eleição eram outros, né? Por exemplo, as mulheres não votavam, né? Os homens só os que fossem alfabetizados, e ainda em alguns períodos do Império, porque essa questão vai mudando ao longo do tempo, e nós não temos os dados, eu pelo menos não tenho esses dados precisos dessa eleição, de como foram as condições para essa eleição, mas por um período de tempo durante o Império havia ainda o quesito de remuneração, né? As pessoas precisavam ter posses ou determinadas posses para que então pudessem, né, votar, né, e ter essa questão de votação. Então, esse processo ele foi diferenciado quando nós enxergamos o processo eleitoral dos moldes de hoje. Temos essa diferença. Então, aí nós temos, digamos, a primeira formatação de Câmara de Vereadores, com vereadores, digamos, eleitos, né, ainda que na modalidade daquela época. E, Elisandro, quando que a gente vai chegar efetivamente à participação partidária dentro da Câmara de Vereadores? Com partidos já constituídos, enfim, mais, né, formatado ao modelo que temos hoje. O modelo de hoje que nós vamos enxergar vai ser em 1947, mas antes disso já existiam partidos, né? E nós já tínhamos esses partidos ali durante a República Velha. Após a proclamação da República já havia esse modelo partidário. Mesmo assim, os critérios para a escolha eram diferentes dos de hoje, as composições eram diferentes.
né? E uma característica que influenciou um pouco isso é porque nesse decurso de tempo, entre 1873 e a proclamação da República, né, havia partidos, né, havia partidos como o Partido Liberal, né, um deles era este, né, e esses partidos eles faziam essa composição, criavam essa maioria ou minoria, dependendo do lado e oposição em situação, mas ainda havia o critério de que as câmaras, naquele momento da história, elas também exerciam o papel de administradoras da localidade, né? Então havia um diferencial em relação ao modelo hoje instituído. Hoje nós temos os três poderes instituídos, né? Não que não houvesse na época, havia Sim. quatro: havia o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador, que era o poder do imperador, né? Mas naquele modelo legislativo da época, para as localidades de pequeno vulto de habitantes, como era o caso de Arroio Grande e outras mais na região, né, a Câmara era quem geria, fazia essa parte administrativa. Então, nesse período, nesse decurso entre a emancipação do Arroio Grande em 1873 e a proclamação da República em 1889, esse modelo ele foi o recorrente, foi o que aconteceu, né, de a Câmara ser administradora do município. Em 1890, quando o município de Arroio Grande, emancipado, ele já sob regime republicano, ele passa a exercer a denominação efêmera de federação, é que se institui, então, essa questão dos intendentes, da que seria a figura que a gente conhece hoje como prefeito, e os conselhos municipais. Esse período ele vai acontecer após a proclamação da República. E quando que a Câmara sai daquele prédio e passa a ocupar este espaço aqui? Na história do Arroio Grande, somente esses dois espaços foram a Câmara de Vereadores ou teve outros Houve espaços? mais espaços. Houve? Houve mais espaços. Tem alguns espaços que já foram delimitados, já foram localizados, e outros não, mas todos em torno aqui da praça, né? Os pesquisadores têm feito levantamentos, né, para conseguir averiguar. O principal foi, de fato, ali... Foi a primeira ali. Foi a primeira, né? Mas nesse decurso de tempo, houve outros prédios onde a Câmara ocupou, e quando na formatação de conselho, como intendência, aí já passou a exercer nesse prédio da prefeitura, né? Aí passou a ser, o conselho municipal já passou a ter essa questão junto com a prefeitura, no prédio que hoje nós conhecemos como a prefeitura municipal. E o prédio que nós hoje estamos, ele é um prédio recente na história do Arroio Grande, né? A Câmara ela vem para esse prédio no ano do centenário, em 1973. Ela vem para cá. Porque quando da redemocratização, em 1946, né, e da instalação da primeira Câmara, da eleição dos primeiros vereadores, no modelo de legislatura que nós temos hoje, né, em 1947, a Câmara ela tinha o seu espaço dentro do prédio da Prefeitura Municipal. O gabinete do prefeito, hoje, era o espaço do plenário da Câmara. Do plenário da Câmara. Isso, era lá que se ocupava esse espaço. E tem-se fotos, inclusive, né, desse período, ali da década de 1950, né, onde aparece, né, o plenário da Câmara sendo dentro desse espaço. Não é à toa que, para quem não conhece, né, Elisandro, a gente sabe que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, ou para quem nos assiste, né, e não é, de repente, do município de Arroio Grande, que não conhece aqui a cidade de Simpatia, os prédios aqui eles são até interligados, o que até é um símbolo, né, da harmonia entre os poderes, entre o executivo e o legislativo. Tem aí, né, um corredor aqui que tu consegue acessar tanto o prédio da prefeitura como o prédio da Câmara de Vereadores, né, Elisandro? Sim. O prédio ele foi construído, o que nós estamos hoje aqui instalados, ele demorou um tempo para ser construído e a finalização dele se deu no ano do centenário, né? E essa questão, né, foi um marco importante para que se pudesse ter o espaço da Câmara, né? No primeiro momento, a Câmara ela ocupou o terceiro piso, o terceiro andar, e ficou assim por um bom período de tempo, né? E ao longo do processo legislativo, né, as mudanças, o crescimento da importância desse legislativo e da interação e do trabalho legislativo também, né, esse prédio passou a ter uma parte maior desses espaços destinada à Câmara de Vereadores.
Em 2013, o prédio passou a abarcar uma parte do segundo piso e o terceiro piso. E depois, em 2021, foi feita, então, uma permuta com a prefeitura desses espaços, uma realocação, e então ficou o terceiro piso, como já desde que aqui a Câmara chegou, ela está instalada, o primeiro andar, né, que ficou todo dedicado à Câmara de Vereadores. O primeiro andar ocupava a biblioteca, porque desde o surgimento do prédio aqui, instalação da Câmara, a biblioteca estava aqui. Sim. Né? E ela passa, então, para o Centro de Cultura Basílio Conceição. A Câmara passa a ocupar o primeiro piso e a parte do segundo piso que a Câmara ocupava, que eram os gabinetes dos vereadores, retorna à Prefeitura Municipal. Então, existe essa integração, né, e o prédio, então, ficou com essa realocação no formato atual. Elisandro, tu já é servidor aqui no município de Arroio Grande, né, já há alguns anos, atuando aqui junto à Câmara de Vereadores. Eu não sei se nesse teu processo histórico, do que vocês vêm, né, resgatando a respeito da história da Câmara, se tu pode passar para nós, somente a título de curiosidade, como que funcionavam as sessões, né, as principais diferenças, né, que se tem em relação efetivamente à participação dos vereadores, né, dentro da Câmara de Vereadores, como é que eram as sessões, muito diferente do que a gente conhece hoje, né, não sei se tem dados em atas, né, de como que funcionava esse processo. Sim. Os processos nas primeiras sessões de câmaras, né, quando nós nos reportamos à criação do município, os dados que nós temos são os dados das atas daquele período. Né? Isso se tem físico aqui ainda? Sim. O primeiro livro de atas ele está no Museu Visconde de Mauá, que é o museu que foi instalado no que seria o antigo prédio, primeiro prédio da Câmara de Vereadores. E a partir do segundo livro de atas, nós temos no nosso acervo aqui os livros das atas dos conselhos e também os livros do período efêmero de Santa Isabel. Nós temos o livro de ata da Câmara de Santa Isabel e temos também do Conselho de Santa Isabel, que é um período bem pequeno, mas que também foi composto naquele período. As atas daquele período, elas eram mais descritivas, né? Elas descreviam sucintamente os fatos, não havia a fala dos vereadores, né? E depois, todas elas manuscritas, eram manuscritas, né? Com caligrafia da época, né? E depois, ao longo do processo, esse movimento foi mudando, né? Quando nós nos reportamos, por exemplo, a 1947, nós ainda teremos atas escritas à mão, né? E muito semelhante ao processo, né, da criação da Câmara, em 1873, mas com umas nuances normais do passar do tempo, né? Mas o estilo, a ideia geral era naquela composição. E isso vai ter mudança quando as atas passam a ser redigidas em máquina de escrever. E aí vão ser feitos, então, os registros, trazendo uma fala sucinta dos vereadores, né? Nós vamos ter os registros e, por um bom período, assim se manteve. Né? Com a modernização do legislativo, com a chegada dos equipamentos eletrônicos, com a chegada da internet, dos meios audiovisuais, também da disposição em rádio e essas questões, quando eu aqui ingressei, as atas elas ainda eram nesse formato um pouco já no modelo informatizado, mas trazendo a essência do que era ainda no registro feito através da datilografia. E com a modernização, né, esses registros das falas dos vereadores passaram a ser feitos em mídia, né? E a ata passou, então, as atas das sessões passaram a conter o instrumento da ordem do dia e do expediente, né? E as decisões dos vereadores. As falas deles passaram a ser colocadas na integralidade, ao contrário do que era no modelo escrito, em que era um resumo, né, onde uma terceira pessoa, no caso o funcionário da Câmara, faria, então, a observação daquela fala e transcreveria, né, em resumo, essa fala para as atas. Isso se passa, nesse processo de modernização, a ter um registro mais fiel da fala, do contexto, da entonação do vereador, né, das ideias que assim o vereador quis passar, os parlamentares quis passar,
e então passa-se a esse modelo digital que hoje nós utilizamos. A figura do presidente da Casa Legislativa a gente vai inserir em qual parte do contexto histórico? Em todo o processo histórico, porque o presidente da Câmara, quando nós pensamos, por exemplo, lá em 1873, ele tinha os poderes, junto com os demais vereadores, mas não diferente, né, como se fosse um intendente, como se fosse um prefeito. Então ele administrava a Câmara, né, as sessões da Câmara e o município. E a vila, no caso, que era a Vila do Nossa Senhora da Graça do Arroio Grande. Então ele tem uma importância muito grande nesse processo. Quando nós pensamos legislativo, e assim é importante fazer essa ressalva, é importante que a gente pense a ideia de legislativo entre 1873 e 1889, e ela só volta a ter aquele formato de legislativo em sua essência, exceto a parte de administrativa do município, em 1947. Nesse período da proclamação da República até 1946, sendo que no Estado Novo não havia nem sequer conselhos, o que mais imperou foi os conselhos municipais, que é um modelo de participação não tão é semelhante, mas não tem a autonomia que uma casa legislativa teve, né? Então, a ideia de vereadores e de conselheiros, ela muda ao longo do tempo, né? Essa casa ela teve essas nuances. Então, quando se pensa legislativo, é importante que se faça essa ressalva de 873 a 889 e depois de 1947 até os dias atuais, que é a ideia legislativa. Eu não sei, Elisandro, eu não quero de maneira nenhuma comprometer aqui alguma questão de informação, não sei se através dos escritos dessas atas se consegue também se captar essa essência, mas o que tu avalia, digamos assim, da função do vereador e da postura do vereador daquela época para hoje, né? Existe alguma semelhança de como os vereadores daquela época tratavam? Existia uma proximidade com a comunidade, ou o vereador era visto como, digamos assim, um poder acima que não tinha essa proximidade com a população? Como é que era essa relação naquela época? Eu deduzo, pelo que eu observei ao longo do tempo nas atas, né, que esse processo de diálogo com a comunidade, com o povo, ele sofre mutações, né? Hoje, muito em decorrência das mídias sociais, né, da proximidade das pessoas, né, com o parlamento, né, com a democratização do legislativo, né, com a democratização do poder do voto, inclusive, né, o vereador ele vai mais ao encontro da comunidade, do seu segmento social, do seu segmento político, né, e consegue trazer, inclusive, essas demandas. Isso se exprime nas demandas que eles trazem. Nos requerimentos, indicações, projetos, tu consegue enxergar isso de uma maneira muito clara. Por esse processo sofrer mutações ao longo do tempo, o que se vê é que naquele período as ideias e a maneira como a população enxergava o legislativo era diferente. Por exemplo, o legislativo era um pouco mais hermético nessas questões, né? Havia, sim, as discussões próprias de um legislativo, nas pautas que assim fossem tratadas, mas não conseguia enxergar, por exemplo, essa ideia de uma reivindicação do povo. Né? Mas havia, por exemplo, em diferença em relação a isso, uma participação documental da população diferente em relação à de hoje. Por exemplo, no acervo do Museu Visconde de Mauá, há uma parte da documentação que era entregue, a correspondência que era entregue à Câmara de Vereadores daquele período do século XIX. Né? E desses documentos, eu pude extrair 3 informações importantes. Uma delas é um requerimento do Major Feliciano Teixeira de Almeida. Requerimento que nós ainda utilizamos hoje. Sim, no estilo ainda manuscrito, mas ainda nos moldes que se pensa ainda hoje. Um requerimento à Câmara pedindo que a Câmara intervisse para que se fizesse uma ponte e uma estradinha em uma determinada localidade do município, onde ele tinha terras, porque no local havia problemas para passagem de carros, de veículos. Carros, pensamos carros tracionados, as carroças eram chamadas como carros já. Né? Num segundo momento,
um requerimento de Tomás Botelho pedindo o tapamento de buracos numa determinada localidade dele, então é um trecho de localidade dele, né, e trazendo um mapa, inclusive, né, do que ele gostaria que fosse feito. E um terceiro requerimento, que é um dos exemplos mais interessantes de uma pessoa que tem uma importância muito grande para a gente poder conseguir resgatar a história do Arroio Grande, que é o Franklin de Magalhães, Franklin Francisco de Magalhães. Há um requerimento no acervo do museu, onde ele requer a Câmara para trabalhar na Câmara. Para trabalhar. Ele requer os vereadores para trabalhar e apresentar seu currículo. Tipo, pedindo emprego. Exatamente, ele requer, né, manifestando esse interesse em trabalhar na Câmara de Vereadores e apresenta os seus predicados e tudo, e esse requerimento existe. É um requerimento de 1874, e ele assume, ele se torna o secretário-geral da Câmara, secretário da época da Câmara, até os últimos dias, até o momento de se aposentar, né? A Câmara ela existe até o início do século XX, né? Mas é importante fazer a ressalva, né, que após a proclamação esse modelo sofreu mudança, né? Então ela ficou muito próxima à ideia de um conselho municipal. Ela perdeu uma parte da sua autonomia como administração, né? Então isso é importante fazer esse resgate. Elisandro, esse livro, pessoal pode encontrar onde ele está disponível para a comunidade, enfim, eu acredito, e fica até aqui a dica, não sei se já não está sendo utilizado, mas até nas próprias escolas, né? Esse livro é um resgate histórico fantástico, eu tive a oportunidade de ler, e não só pela questão histórica, mas aqui também conta com a própria galeria, né, dos vereadores, né, com os anos aqui, né, a qual exerceram a função de vereador aqui no município de Arroio Grande, tem a parte das fontes, né, a relação dos governantes municipais, então é uma literatura extremamente completa, um resgate histórico, né, que pode sim ser utilizado dentro da educação municipal, né, então já fica aqui também, né, Elisandro, a dica de literatura aí, né, para os nossos professores, para os nossos alunos, onde que o pessoal pode encontrar esse livro, Elisandro? Sim, esse livro tem à disposição na Câmara de Vereadores, é uma distribuição gratuita, é um material de distribuição gratuita. Na época, ele foi doado, uma parcela dessa tiragem desses livros foram doadas através do presidente da época, o vereador Ayrton Cleo Barbosa da Costa, uma parte à Secretaria de Cultura para que se distribuísse às escolas e está à disposição na comunidade, né, para que se possa disponibilizar esse conteúdo, este material nos acervos das escolas, para as pesquisas dos alunos, para conhecimento da história do Arroio Grande e também na Biblioteca Municipal. Se tem mais coisa da Câmara para se pesquisar, Elisandro, a gente ainda pode compor mais coisas nesse livro? É bem possível que sim. A história é um movimento vivo, né? A história do Arroio Grande tem essa questão. Ao momento em que nós fizemos a publicação desse livro, as pesquisas continuaram, né? Os dados foram se afinando após essa proposta. E, por exemplo, uma parte que nós não trouxemos aqui exatamente neste livro, por também se tratar do sesquicentenário, vem a ser, por exemplo, a ata de instalação da Câmara de Santa Isabel, né, que ela, por um período, ela se independizou de Arroio Grande. E existe esse documento, está no acervo da Câmara nosso aqui. Ele tem uma parte interessante, porque a Câmara de Arroio Grande é quem instaurou esta Câmara em Santa Isabel, foi o presidente da Câmara daqui na época, da Câmara de Arroio Grande, que foi lá e deu posse aos vereadores eleitos, né? Assim como em 1873 foi o presidente da Câmara de Jaguarão quem deu posse aos vereadores de Arroio Grande, os primeiros vereadores, foi o comendador Azevedo, o comendador José Maria de Azevedo, né? Então existe esse registro e o presidente da Câmara eleito lá, né, em Santa Isabel foi Alberto Coelho da Cunha, que ele foi filho do proprietário da Estância Paraíso, que hoje se situa na região de Pedro Osório, do município de Pedro Osório, que fazia parte de Arroio Grande, se independizou de Arroio Grande depois, né? E ele tem uma importância histórica também muito, muito relevante, porque ele, além de ter presidido a Câmara de Santa Isabel, ele foi um cronista nato em Pelotas. Ele é reconhecido como cronista em Pelotas e foi uma figura que resgatou muita coisa também da história de Pelotas. Perfeito. Gente,
Bate-papo enriquecedor aqui com o Elisandro. Elisandro, gostaria de agradecer a tua disponibilidade em falar com a gente, em bater esse papo. Acho que esse registro aqui em audiovisual, né, tentando retratar um pouco da história desse livro, ele fica para a nossa comunidade, né, fica para as pessoas terem um pouco de acesso também, e nada melhor do que te receber aqui. Apenas ressaltar a participação nesse livro, né, do ex-vereador, o Lisandro Araújo de Carvalho, né, que junto com o Elisandro compõe a organização desse livro, e também o Luiz Eduardo Cardoso Lucena são os responsáveis por essa obra que está à disposição da comunidade. Lisandro, obrigado pela tua participação aqui com a gente. Agradeço também, e é muito importante sempre fazer esse resgate histórico. A Câmara ela tem uma relevância muito importante e sempre é muito bom enaltecer isso, né, para que a população conheça esse trabalho do Legislativo, tanto o trabalho dos vereadores de hoje, como o trabalho dos vereadores que assim antecederam, que fizeram, contribuíram para que se chegasse no Arroio Grande que hoje conhecemos. Perfeito, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do Giro da Notícia aqui na Rede Câmara. Lembrando que você pode acompanhar os nossos conteúdos através do nosso canal no YouTube. É só ativar as notificações que você fica por dentro de tudo aquilo que estamos produzindo e trazendo para a comunidade de Arroio Grande. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima.